Aprenda a modelar de maneira prática e objetiva. Conheça o curso Como Confeccionar Vestidos, Saias e Blusas. Para mais informações, clique no link que está na descrição desse vídeo. Bem, então, essa aqui eu tô com a regata que eu fiz já o molde há alguns dias aqui no canal, né? Uma regata. Tá aqui já, eu coloquei e adicionei costura ao redor. E aí adicionar costura eu já ensinei aqui no canal, tá? Tudo que tá aqui que eu já adiantei, eu já ensinei aqui no canal. Então, eu tô com a regata que eu fiz. E surgiram bastante dúvidas, né, nos comentários, e eu resolvi fazer o acabamento dessa aqui com revel. Depois eu vou explicar como que faz o acabamento com viés, tá? Hoje eu vou ensinar com revel. Alguns lugares chamam de limpeza, alguns lugares chamam de revel. É a mesma coisa, tá? É um pedacinho de tecido que você coloca aqui para poder dar o acabamento e não ficar aparecendo costura por fora, né? Ele pode ser de várias formas. Aqui eu fiz 2 desenhos na frente. Eu fiz um desenho que é o que tá de preto, tá? Eu peguei, aqui ainda nem cortei, tá vendo? Eu não risquei porque eu quero explicar uma outra coisa aqui, né? E você pega o seu molde, coloca ele. Eu gosto de fazer no papel dobrado, tá, gente? Eu até já expliquei isso aqui, pra na hora da gente, como ele fica pequenininho aqui, ó, na hora de colocar no tecido dobrado não dá problema. E depois dá problema no decote. Então eu gosto de fazer no tecido dobrado. Aí eu alfinetei, peguei o molde, alfinetei no papel dobrado. Aqui o meu papel tá dobrado, aqui, tá vendo? A dobra dele tá aqui. Ó, ele tá dobrado, só que esperar adiantar para o vídeo não ficar grande. Eu fiz isso na frente e nas costas, olha. Coloquei ele no papel dobrado, tá? E depois do papel dobrado, eu vim aqui com a medida que eu quero que o meu revel fique. Aqui já tá com costura, então eu vou tirar 1 centímetro de costura. E eu coloquei uma medida aqui de 7 centímetros. Quando eu tirar um de costura aqui, ele vai ficar com 6. Então eu marquei aqui 7, marquei aqui na lateral 7 e liguei, aqui eu marquei 7, tá? Aqui ó, eu marcando 7, tá? Até aqui. Se você quiser fazer o cantinho aqui, pode, mas eu acho mais difícil dar o acabamento. Então eu resolvi arredondar ele aqui, tá? É que você pode arredondar a mão livre ou então com a sua curva aqui, tá? Então aqui, o que eu vou fazer? Deixa eu só explicar a frente primeiro. Aqui, na frente eu fiz o seguinte, marquei 7 aqui também. Agora aqui, como tem a pence, eu marquei 3,5 aqui em cima, que é o que deu a pence, né? Marquei o tanto que deu aqui até a minha primeira perninha da pence. Talvez a sua vai estar inclinada, não vai dar isso. Mas a minha aqui, como ela está no lugar certo, né? No lugar de origem dela, eu só diminuí ela aqui um pouquinho, que no vídeo, eu vou deixar o link aqui para você ver. E no vídeo eu não mudei ela de lugar, porque no outro vídeo que eu tinha feito, muita gente me perguntou por que eu mudei. E é só questão estética. Então, se você quiser deixar no lugar de origem, você deixa, você só diminui aqui, porque o original dela é aqui, eu diminui 3 centímetros. Então, o buraquinho dela é aqui. Então, eu peguei a quantidade que deu aqui, que foi 3,5, e coloquei o restante para dar 7 aqui, que era 3,5 de novo, mas no seu pode dar diferente, né? Aí eu marquei aqui, então, se eu descontar a pence, se eu fechar a pence aqui, aqui vai dar 7 centímetros a mesma coisa, tá? E aí vai casar essa lateral com aquela lateral lá. Aqui eu fiz 2 opções, tá? Você pode também dar uma entradinha aqui, para tirar um pouco de tecido e o busto ficar mais livre. Ou você pode vir, aqui eu marquei 7. Você pode vir aqui até no vértice da pence e depois ir para a lateral. E depois você pode fechar essa pence. Porque como o recorte passou no vértice dela aqui, ó, eu posso fechar ela no revel, tá? Eu vou copiar com carbono e vou explicar como é que a gente fecha. Aqui nesse caso aqui também, com esse passadinho de cima aqui, ó, aqui também a gente poderia fechar. Porque aqui estaria cortando a pence no revel, né? No revel a gente poderia fechar a pence, tá? Eu até fiz a opção aqui, ó, que quando fechasse, ele é desse risquinho de cima, tá? Eu ia copiar esse risquinho de cima. Então, você vai colocar o seu detalhe aqui como você quiser, tá bom? Eu vou copiar
com o carbono para a gente fazer o revés. Eu gosto de copiar o molde, gosto de fazer ele, o molde de revés. Tem gente que só coloca o tecido e corta. Eu não gosto muito, eu gosto de fazer o molde mesmo. E eu vou explicar por quê, tá? Então, aqui eu vou passar, vou copiar, tá? Aqui eu estou só copiando, vou mostrar por que também, que eu não vou cortar direto. É o mesmo motivo que eu gosto de fazer o molde. Vou copiar aqui o vértice da pence, porque eu vou fechar ela, né? Ó, tô copiando aqui o vértice e vou copiar a bolinha aqui. E aqui eu venho, olha, eu tô com carbono, eu venho, passo pelo vértice da pence e copio. Verifico se tá tudo certinho. Copiei tudo. Faço das costas. Aqui eu faço também o mesmo risco, olha, copiando com carbono. Esse carbono é de tecido, tá, gente? Para ele não sujar o nosso tecido e depois não sair. Eu uso carbono de tecido porque ele sai. Não gosto de fazer com caneta, a caneta desliza muito e marca o molde todo. Mas de lápis vocês não enxergam. Pronto. Então copiei. Costa. Frente. Agora aqui que vem que eu falei de fechar a pence, porque isso, o seu revés não precisa de ficar com pence, se você passou o corte dele pelo vértice, né? Tem que ser assim, senão precisa dela, assim. Ó, então consegui passar aqui pelo vértice, e aí ela ficou aqui, o vértice dela tá aqui onde eu vou cortar, né? Que eu vou cortar primeiro. Olha. Vou cortar aqui. Pronto. Agora eu venho e fecho a pence. Quando eu pregar esse revel lá, vai dar certinho. Eu tô fechando só na de cima. E vou cortar de baixo igual, tá? Porque se eu já fechei, já fiz o efeito dela, eu posso cortar, tá bom? Então eu venho e corto de baixo igual de cima. Bom, agora aqui que tá o segredo. Por que eu copiei o meu molde todo? Eu podia ter feito ele direto. Porque eu gosto de tirar um pouquinho aqui, ó. Tá? Ao redor do meu decote. É 12 milímetros só, não é mais, viu, gente? É uma quantidadezinha bem pequenininha. Isso aqui é só porque, para ele ficar mais pra dentro um pouquinho, para ele não ficar do mesmo tamanho do meu molde. Então, eu venho e risco, tá? Ao redor dele todo aqui, certinho. Ou então, eu já tô mais treinada, né? Eu faço isso sempre. Eu vou fazer direto. Mas se você não tem segurança ainda, tá com medo de tirar muito no seu molde, você vem e faz isso aqui, ó. Risca ele ao redor todinho, tá? Com 2 milímetros aqui pertinho do seu risco. Não arrisca fazer se você não tá ainda treinado e não tem boa coordenação motora, porque senão você vai tirar muito, tá? Olha só, tô cortando pra dentro do risco, 2 milímetros, ó.
Não tô cortando em cima do risco, eu tô cortando 2 milímetros pra dentro. Nele, no decote, no ombro e tudo aqui, ó. Aqui também, 2 milímetros. Aqui. Tá pronto o meu molde. Se ele deu um biquinho aqui, ó, se você quiser tirar, você pode tirar, tá? Aí fica a seu critério, porque ele tá mais decotadinho, ó. Tirei, ele vai ficar com menos do que 7, né? Mas eu tirei aqui. Agora, o decote da frente tá pronto. Agora eu vou fazer das costas. Das costas. Aqui pela mesma forma, vou cortar para dentro do risco 2 milímetros. O decote da costa também tá bom. Bom, então, prontinho meu decote, né, o meu revel. Agora eu vou cortar a blusa. Eu vou cortar a minha blusa com retalhos, tá? Eu tenho uns retalhos aqui de crepe. Olha, tem uns retalhos aqui de crepe e eu vou utilizar ele, tá? Então eu não vou fazer ele como se eu estivesse colocando direto na mesa, como se eu estivesse marcando ele todo. São pedaços. Então tá aqui, ó. Eu vou colocar o sentido da auréola, minha auréola tá aqui, ó. Quando você tiver retalhos, for cortar alguma coisa em retalhos, você toma atenção para poder não sair do fio, tá? Igual que nesse caso, como é um crepe, esse crepe geralmente ele rasga. Pra ficar na barra certinho, no fio certinho, eu gosto de rasgar, tá? Você rasga um pedacinho pra ver se o seu rasga e se ele não desfia. Porque tem tecido que você rasga e ele puxa fio todo aqui, tá? Eu gosto de rasgar para eu ter certeza que eu tô no fio certo e não vai torcer minha roupa. Esse tecido aqui na minha região ele é chamado de crepe tucano. Não sei na região de vocês como que é. Aqui a gente conhece ele por crepe tucano. Esse tecido ele não tem largo também, as flores dele variam, tá vendo? Então não tem problema eu cortar ou para baixo ou para cima. Quando o tecido tem lado, você tem que observar isso. O meu molde já está com costura, né? E eu vou colocar ele aqui. Ó, ajeitei aqui embaixo, tá? Ajeitei aqui. Coloquei ele. E aí coloco pedras. E agora é cortar. Se você não tem experiência, você risca, né, com ele com giz. E você tira. Giz tem sabonete também, que você pode riscar com sabonete, tá? Pode riscar ele todo com sabonete. Depois você tira o molde e corta. Eu já corto com o molde, que eu acho mais fácil. Meu molde já tá com costura, para eu não esquecer. Tem gente que coloca costura na hora de cortar, eu não gosto. Então aqui agora eu vou cortar. Se você estiver cortando um tecido molinho, um tecido muito difícil de você colocar ele no lugar, coloca um papel por baixo, né, um jornal ou um papel qualquer que você tem aí, e coloca o tecido por cima e corta junto com o papel, que fica mais fácil.
Prontinho, então tá cortada as minhas costas. Agora eu vou cortar a frente. Vou olhar aqui o sentido da auréola também, né? A auréola tá aqui. Aqui embaixo ele já tá rasgado, eu vou aproveitar esse rasgado. E aí aqui eu vou colocar meu molde, a barra rente aqui, né? Vou colocar as pedras e cortar. Agora eu vou marcar minha pence. Olha, o biquinho dela tá aqui. Eu vou colocar um alfinetinho aqui no bico. E vou fazer na lateral 2 piquezinhos aqui na pontinha dela. Aqui e aqui. Se você é iniciante, você corta ele pelo avesso e coloca o carbono, tá? Porque você vai fazer a pinça pelo avesso, né? Então, se você for iniciante, você coloca o carbono de tecido e vem com a ferritilha e passa em cima da sua pence, para você não ter dificuldade na hora de fazer, tá? Porque aí você vai fazer o seguinte, ela estando marcada com o... Eu vou fazer um pedacinho aqui, tá? Olha, vou fazer um pedacinho aqui. Aí você marca com a carretilha. Ela toda. Que aí você vai pegar essa partezinha junto com essa na hora de costurar, juntar os pontinhos, né? Você vai com a sua agulha de mão e você faz isso, ó, junta o pontinho de cá com o de cá, até lá na frente, né? Até no vértice aqui, e alinhava antes de costurar, tá? Quem já tem um pouco mais de experiência consegue fazer sem alinhavar e sem marcar assim. Mas quem tá começando, é bom marcar com o carbono na hora que tá cortando, tá? Bom, então a frente também já tá cortada. Agora eu vou cortar o revel. O revel é o seguinte, nós fazemos o molde agora, eu já tô aqui com um pedacinho de entretela, de tecido entretelado, olha, é o mesmo tecido, tá? E eu já medi o tanto que ia dar, né? E já colei, para não atrasar aqui, porque senão ia demorar muito, tá? Já fiz tudo isso aqui, já colei, né, a entretela. Agora é só a gente fazer o colar aqui. Agora o que acontece? Ele tá praticamente quadrado, tá vendo? Então quando é assim, você tem que marcar o tecido, o sentido do fio, para você não cortar errado. Esse aqui tá maior. Então eu já tinha marcado o meu, eu sei que ele é nesse sentido aqui, que é o sentido que ele tá maior, tá? Ó, para que eu meça assim, ó. Essa parte aqui tá maior. Então é onde eu encaixei os dois aqui. Eu peguei esse de cima
e coloquei aqui. Nesse caso aqui até deu para fazer ele dobrado, porque o meu medo de cortar dobrado é de ele sair do lugar aqui, ó. Eu posso cortar ele aberto ou fechado, tá? Às vezes é até melhor cortar assim, ó. Porque senão depois ele não encaixa lá no decote, sabe? Esse aqui em cima e esse aqui embaixo. Ó, vou cortar isso de baixo. Tá? Nesse caso aqui, quando são partes pequenas, eu prefiro alfinetar. Bom, então a nossa regata está toda cortada, né? Já está com o revel pronto. Agora é a parte da costura. No próximo vídeo eu vou ensinar a parte da costura dessa regata, como que a gente faz o encolhimento do decote, que muita gente me falou que ficou sobrando, né? Ficou dando papo. Então eu quero ensinar a parte de acabamento, tá? Na próxima aula eu vou ensinar, no próximo vídeo eu vou ensinar como que a gente faz a parte da costura dessa regata. Então por hoje era isso. Se você gostou do vídeo, deixa um curtir aí pra mim, deixa um comentário também. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.